Agora, eu quero que você venha comigo para o 9º capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 9 do livro de Hebreus. E eu vou para o texto um pouco mais tarde. E quero falar esta noite sobre o assunto. 3 coisas que você não pode deixar de saber. 3 coisas que você não pode deixar de saber. Meu pai não era um homem pobre. Não era um homem rico. Ele seria chamado hoje de classe média. Ele fez tudo o que uma pessoa poderia fazer em 200 ou 300 acres, explorando aquela terra vermelha, no norte da Carolina. Eu nunca olhei para a sua conta bancária. Nunca soube quanto ele ganhava. Ele parecia ter o suficiente na mesa. E sempre tínhamos um terno todo final de ano. E nós tomávamos 5 centavos de gelada todos os sábados à noite. E isso nos fez muito bem. Olhe para os Waltons. Você vai ver um pouco de como nós vivíamos naqueles dias nas montanhas da Carolina do Norte. Você sabe? Immanuel Kant disse uma vez: o homem não é rico pelo que possui, mas pelo que pode viver sem. Você não é rico com o que você possui. Você é rico pelo que pode viver sem. Sempre lembre dessa declaração. E enquanto entramos em recessão, acho que estamos em uma, ou uma depressão, como você chama isso em que estamos, você ficará surpreendido com o que você pode fazer sem. Podemos ter que voltar ao tempo de criança, quando éramos meninos. Mas eu vou te dizer, você poderia andar pelas ruas de todas as cidades ao redor e não ter medo de ser assaltado. Você nunca ouvia falar de estupro? Acho que não existia. Nunca ouvi falar deles. Não me lembro de ter ouvido sobre um assassinato em nossa comunidade. E de uma forma ou de outra, nós, como crianças, pensávamos que éramos as pessoas mais felizes do mundo. E tivemos que trabalhar das 3 da manhã até o pôr do sol. A minha mãe sempre servia o café da manhã às 5h30, todas as manhãs. E não sabíamos o quão duro trabalhávamos. Agora, a Bíblia diz que há pelo menos 3 coisas que você não pode deixar de saber. Se você quer ter alegria, paz, segurança e seus pecados perdoados, e saber que vai para o céu. Quais são elas? A primeira é encontrada em Hebreus capítulo 9, versículos 22. Sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Você nunca poderia ter perdão. Você seria uma alma perdida. Sem derramamento de sangue não há perdão. Por quê? Do Gênesis ao Apocalipse, o sangue é derramado. E por quê? Em Levítico 17, versículo 11, Moisés disse: porque a vida da carne está no sangue. E eu vos dei sobre o altar para fazer expiação por suas almas, pois é o sangue que faz expiação pela alma. Agora, se você é uma pessoa média, você tem de 5 quartos de sangue circulando em seu corpo a cada 23 segundos. O sangue leva ao lixo sem contaminação. É a substância mais misteriosa de toda a anatomia. Ninguém sabe exatamente tudo sobre o sangue, e somos todos relacionados por sangue. Você pode ser um homem negro, um homem pardo, um homem amarelo. Seja qual for a sua origem, você é meu parente pelo sangue. Nosso sangue pode ser, se for o mesmo tipo, ser intercambiado dentro das raças. A Escritura diz, o apóstolo Paulo: Deus fez de um só sangue todas as nações dos homens para habitar sobre a face da terra. Quando fiz uma transfusão de sangue, já faz várias ocasiões, quando fui operado, não perguntei qual a cor da pele do homem que doou o sangue para mim. Eu só quero colocá-lo o mais rápido possível. Nosso sangue, somos relacionados com Adão e Eva, nossos pais pelo sangue. Nossos pais pecaram, quebraram as leis de Deus e se rebelaram contra Deus, então aconteceu algo, eles tentaram cobrir os seus pecados com folhas de figueira. Eles não conseguiram fazer isso. E sabe o que Deus fez?
Deus saiu e matou alguns animais e sangue foi derramado. E Deus estava ensinando o homem desde o jardim do Éden, a esta mesma hora, que se você quer ter perdão dos pecados, o sangue deve ser derramado. E você vai por todo o caminho através do Antigo Testamento, é a mesma coisa. Ou vai no Novo Testamento, é a mesma coisa. Quando Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim aproximou-se e trouxe seu sacrifício, mas não havia sangue nele. Abel trouxe o seu e havia sangue nele. Deus aceitou Abel e rejeitou Caim. E Caim ficou bravo e com ciúmes de seu irmão e o matou. E você teve o primeiro assassinato na história da raça humana, segundo a Bíblia. E então, você se lembra daquela noite no Egito? Deus disse: eu vou matar como julgamento no Egito o primogênito de cada casa em todo o Egito. E todo judeu, você lembra que até hoje eles comemoram todos os anos a Páscoa? Eu quero que você pegue algum sangue e animais, matem um animal, pegue o sangue e coloque no umbral da porta. E quando eu ver o sangue, passarei. Não quando ver as suas boas obras, não quando eu vejo como você é rico, não quando eu vejo que você vai à igreja, mas quando eu ver o sangue, passarei. Por quê? Você vai para a comunhão no domingo e você toma do vinho ou do suco de uva, o que a igreja servir. Esse vinho ou esse suco de uva representa sangue. O sangue foi derramado na cruz. João Batista gritava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele o chamou de Cordeiro. Porque, como Cordeiro, ele foi para a cruz. Seu sangue era para ser derramado pelos seus pecados. Ele tira o pecado do mundo. E esse sangue, essa noite, pode limpar cada pecado que você já cometeu. Há poder no sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Você quer perdão esta noite? Você quer o perdão de cada pecado? Porque você vê que não pode entrar no céu se você é culpado de um único pecado. Quando você chegar para a entrada do céu, todo pecado deve ser perdoado. E não há como o pecado ser perdoado, exceto pela obra de Jesus Cristo na cruz. Agora, o sangue é claro que é símbolo na Bíblia, significa que a vida de Cristo foi dada por nós na cruz e que ele morreu na cruz e derramou sangue. Deus aceita esse sacrifício, em vez de você ter que fazer um sacrifício. Em outras palavras, você não terá que passar um dia no julgamento. Você não vai ter que passar um dia no inferno. Você será perdoado como se nunca tivesse pecado pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. A Escritura diz: porque vocês sabem que não fostes redimidos com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Uma das músicas mais populares há alguns anos era: ó dia feliz, quando Jesus levou meus pecados. E em Apocalipse, capítulo 12, lemos: eles venceram. Como? Pelo sangue do Cordeiro. Sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus pagou o resgate. Eu li outro dia sobre um playboy italiano que foi sequestrado e estava sendo ali pedido um resgate de 16 milhões de dólares. E há uma música popular agora que também diz: não pague o resgate. Mas se Jesus não estivesse disposto a ir para aquela cruz e pagar o resgate com o seu próprio sangue, você não poderia ser salvo, você não poderia ter perdão. É na cruz que Deus diz algo para todos nós. Ele está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele está dizendo que estou disposto a ver meu filho morrer.
Os anjos não acreditavam. Então eles puxaram ali das suas espadas 72.000 deles, prontos para vir e levar todo o planeta ao esquecimento e resgatar o Filho de Deus. Mas ele nunca ligou para eles. Ele disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Ele morreu e derramou seu sangue na cruz por você. E sem o derramamento de sangue, você não poderia ser perdoado. Agora, a segunda coisa que você não pode deixar de saber. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Apenas vire algumas páginas. Hebreus 11 e 6. Sem fé é impossível agradá-lo. Agora Cristo já fez a obra na cruz, mas agora vem a sua parte. Sem fé, você não pode agradá-lo. Hebreus 11 foi chamado o corredor da fama de Deus. E depois dessa passagem, alguns dos homens e mulheres de fé são listados como Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés e até uma prostituta, Raabe, porque ela também acreditava em Deus e provou sua fé por suas obras. Mas você diz o que é fé? Eu cometi todos os tipos de pecados e sei que tenho que ter o sangue e agora descobri que tenho que ter fé. O que é fé? Como obter essa fé? Você sabe o que é fé? Não tenho certeza de poder explicar tudo para você, mas fé é acreditar e receber o que Deus revelou. O que Deus revelou neste livro, o que Deus revelou na natureza, o que Deus revelou na consciência, e pode ser definido como essa confiança no Deus das Escrituras e em Jesus Cristo, a quem enviou para a salvação. A fé é a confiança pessoal, além de todas as obras em Jesus Cristo. Eu não posso trabalhar meu caminho para o céu. Depois que recebi a Cristo como Salvador, provo que sou cristão pelas minhas obras. Mas você não pode fazer uma única coisa para ganhar 1 minuto no céu. Pois pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Mas para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada por justiça. Minha salvação não depende nenhum por cento do que eu faço ou sou. Depende totalmente da obra de Jesus Cristo na cruz e no fato de que eu recebi como meu Senhor e meu Salvador. Mas depois que sou salvo, eu peco a cada minuto se não estiver trabalhando para o meu Salvador, mesmo permanecendo nele. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta, disse Tiago. Agora a Bíblia ensina que a fé é a única abordagem de Deus, porque aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe, e a Bíblia nos diz que a fé é o comando. Jesus disse: tenha fé em Deus, e isso é um imperativo. Lá em Mateus ou Marcos capítulo 11, e então, em outra ocasião, João disse: e este é o seu mandamento. Esse foi o mandamento de Jesus, que devemos acreditar. O nome de seu Filho Jesus Cristo é um comando. Deus comanda você. Ele comanda você. Ele te dá uma ordem. Acredite, 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 acredite. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não há nenhuma outra forma de se aproximar de Deus, nenhuma outra maneira de conhecer a Deus. Não há outra maneira de entrar em contato com Deus, exceto pela fé. Estando sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. O que é fé? A recepção do Evangelho, confiança em Deus e na sua palavra, está confiante disso mesmo, total dependência de Cristo para o nosso perdão e para a realização de nossas vidas. Você já ouviu a história de John Paton? O grande missionário nas Ilhas Híbridas,
Ele estava traduzindo as Escrituras, tentando aprender sua língua, e ele não conseguia traduzir a palavra fé. Ele trabalhou nela por meses e meses e meses, e ele não conseguia encontrar uma palavra para a fé. E um dia, ele viu um homem deitado numa cadeira baixa, que suportava o peso de todo o seu corpo. E John Paton disse: "O que você está fazendo?" E o homem disse: "Eu estou descansando." E Paton pulou e disse: "Eu tenho a minha palavra de fé. Está descansando em Jesus." E aqui está como ele traduziu: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que está descansando o seu peso sobre ele não pereça, mas tenha a vida eterna." Aquele que descansa todo o seu peso sobre ele não está condenado, mas aquele que não descansa todo o seu peso sobre ele já está condenado, porque não descansou o seu peso no nome de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Você já reclinou todo o seu peso em Cristo? É Cristo só? Ou você está contando com um pouco de sua própria bondade? Ou contando com um pouco de sua igreja? Não posso descer para uma igreja e subir em um banco e descansar no banco e dizer: "Eu estou salvo." Esse banco está me salvando, não é? Não é? Você descansa em Cristo, a sua fé está em Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é fé. A fé significa que eu recebo e que faço algo a respeito. Estou pedindo a você essa noite para colocar todo o seu peso na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e nada mais, só Jesus. E então, a terceira coisa que você não pode deixar de saber: primeiro, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segundo, sem fé você não pode agradá-lo. E terceiro, pois sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15 e o versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, é claro que Jesus, nesse capítulo, está falando da videira e dos ramos. Ele está falando sobre a produção de frutos. Em outras palavras, sem mim você não pode dar frutos. Depois que você veio a Jesus Cristo como seu Salvador, você sabe o que acontece? O Espírito Santo vem viver no seu coração. Agora, o Espírito Santo é o representante do Senhor Jesus. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai. Ele foi embora. Ele enviou o Espírito Santo de Deus aqui a esta terra. No momento que você recebe a Cristo, no momento em que você coloca toda a sua confiança em Cristo, o Espírito de Deus vem viver dentro de você. E ele vive através de você e em você. E ele vive a vida cristã através de você. Agora, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia é esse 15º capítulo de João. E aqueles de vocês que se apresentam esta noite, vamos lhes dar o Evangelho de João. E espero que você leia esse capítulo imediatamente, porque é uma imagem importante de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso relacionamento com Ele. Você vê que esta é a vinha de que ele está falando. E as vinhas foram cultivadas em toda a Palestina naqueles dias e precisam de muita atenção. Cresceram rapidamente e eram drasticamente podadas a cada dezembro e janeiro. E deram 2 tipos de ramos, aquelas vinhas, um dá fruto e o outro não dá fruto. Assim, os ramos que não dão fruto foram drasticamente removidos, para que nada venha a impedir a força da raiz da própria videira. Agora, a madeira da videira tem uma curiosidade, isto é, não servem para mais nada. Eram demasiado macio para qualquer propósito. Então, esses ramos falsos, que não davam frutos, eram cortados e jogados na fogueira. E Jesus diz que seus seguidores são assim. Alguns deles são adoráveis ramos que dão frutos de si mesmos.
Os outros são inúteis, porque não dão fruto. E cristãos professos, cujo cristianismo consiste apenas em professar, sem praticar, palavras sem ações. Eu acredito na Bíblia de capa a capa. Eu acredito até na capa, porque a capa diz que a Bíblia é sagrada. E um homem disse, eu sou um fundamentalista com um F muito grande. E ele era mesmo, dava para ver. Mas isso não significa necessariamente que você está bem com Deus. Você tem que provar dando frutos. Você tem que provar dando frutos. Que tipo de fruto? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, todos esses frutos do Espírito, eles são para caracterizar o verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Por seus frutos, você deve conhecê-los. Há muitos de vocês aqui esta noite. Você parece um cristão. Você age como cristão de muitas maneiras, mas no fundo não há frutos em você. Você não permanece em Cristo. O fruto não está lá. E depois, há duas maneiras que você pode se tornar inútil. Você pode se recusar a ouvir a Cristo. Segundo, você pode ouvir e depois não responder a Ele, demonstrado por suas ações. Mas você pode aceitá-lo como mestre, fazê-lo Senhor da sua vida, porque quando você vem a Cristo, você não apenas aceita-o como Salvador, mas você o aceita como Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o Senhor dos seus olhos, Senhor dos seus ouvidos, Senhor da tua língua, Senhor das tuas mãos, Senhor dos teus pés, Senhor do seu bolso, Senhor da sua conta bancária, Senhor da sua família. Ele está em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Ele está na sua, ou você está entre os ramos que precisam ser cortados? E ele disse que os corta. Ele os poda de volta e são jogados no fogo. Lembre-se sempre que o ramo que não dá fruto deve ser destruído, senão o resto da vinha não será preservado. Mesmo entre os verdadeiros crentes, isto é verdade. Por quê? Temos na Bíblia uma passagem muito estranha. Isso não tenho tempo nesse momento para explicar. O pecado para a morte. Acredito que há cristãos verdadeiros crentes que muitas vezes morrem antes do tempo. Você permanece em Cristo? Jesus retirou-se a lugares solitários para se encontrar com Deus. E devemos fazer a mesma coisa. Devemos manter contato com Deus todos os dias. Deve ser constante e deliberado. Nunca um dia em que não sintamos a sua presença. E sem isso, você não pode fazer nada. Isso será espiritualmente agradável a Deus. Sem mim, você não pode dar frutos sobrenaturais. Mas com Ele, eu posso amar aquele cara ali, que normalmente eu não amaria. Com Ele, eu posso ser gentil, quando normalmente eu quero acertá-lo no rosto. Com Ele em minha vida, vivendo através de mim, eu posso perdoar os erros que fizeram e as coisas que foram ditas. Com Ele, a vida pode ser vivida. Porque você vê, em nenhum lugar no Novo Testamento diz que Billy Graham pode viver uma vida cristã. Isso me diz que o velho Billy Graham deve morrer. E Cristo deve viver através de mim e em mim. Ele vive através de mim, se estou diariamente, momento a momento, permanecendo nele. É a sua seiva que me dá a força e a vida espiritual que devo ter. Por seus frutos, você deve conhecê-los. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem fé, não posso agradá-lo. Sem mim, vocês nada podem fazer. Vou pedi-lo esta noite que receba Cristo em seu coração. Deixe-o perdoar seus pecados. Vou pedir para reclinar todo o seu peso. Talvez você tenha colocado 90% do seu peso, mas estou pedindo esta noite todo o seu peso em Cristo. Estou pedindo a você esta noite para fazê-lo Senhor. Bem, como? Salvador da sua vida.
Você pode ser membro da melhor igreja da cidade, mas você realmente precisa de Cristo em seu coração. Ou talvez você não é membro de nenhuma igreja. Quem você é e o que você é? Vou pedir para você se levantar da sua cadeira agora. Centenas de vocês, levante-se e venha ficar em frente a esta plataforma e venha dizendo: eu quero Cristo em meu coração. Quero perdão, quero colocar todo o meu peso sobre ele. E depois de você vencer e vir aqui, vou te dizer uma palavra e fazer uma oração com você. Vamos lhes dar alguma literatura. Então você pode voltar e se juntar a seus amigos. Se você veio com amigos e parentes ou veio de ônibus, eles vão esperar. Não vai demorar apenas um momento neste estádio. Você vem rapidamente agora. Centenas de vocês de todos os lugares. Você pode estar no coro e você está cantando todas estas noites, mas você não tem certeza que Cristo está em seu coração.